Olá, queridos e queridas! E eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é A Direita de Deus. O derramamento do Espírito Santo em Pentecostes é evidência de que Jesus já retornou ao céu. A visão que o discípulo Estevão teve pouco depois também prova que ele já chegou lá. Pouco antes de ser apedrejado, por fielmente dar testemunho, Estevão exclama: Eis que eu observo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Enquanto está à direita de Deus, Jesus aguarda a ordem de seu Pai. Subjuga no meio dos teus inimigos. Mas neste ínterim, até tomar a ação contra os seus inimigos, o que Jesus faz? Ele governa ou reina sobre os seus discípulos ungidos, guiando-os na atividade de pregação e preparando-os para tornarem-se, por meio da ressurreição, reis associado com ele no reino de seu Pai. Por exemplo, Jesus escolhe Saulo, posteriormente mais conhecido por seu nome romano Paulo, para ser ponta de lança da obra de fazer discípulos em outras terras. Saulo é zeloso da lei de Deus, no entanto, é mal orientado pelos líderes religiosos judeus. Em resultado disso, ele não só aprova o assassinato de Estevão, mas vai a Damasco com a autorização do sumo sacerdote Caifás para levar de volta a Jerusalém presos quaisquer homens e mulheres que encontrem ali que sejam seguidores de Jesus. Contudo, enquanto Saulo está a caminho, repentinamente reluz uma brilhante luz em volta dele, e ele cai ao chão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Pergunta uma voz do domínio invisível. Quem és o Senhor? Pergunta Saulo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, é a resposta. Saulo, que está cego por causa da milagrosa luz, é orientado por Jesus a entrar em Damasco e aguardar instruções. Daí, Jesus aparece em visão a Ananias, um dos seus discípulos. Sobre Saulo, Jesus diz a Ananias: Este homem é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome às nações, bem como a reis e aos filhos de Israel. Deveras, com o apoio de Jesus, Saulo, agora conhecido como Paulo, e outros evangelizadores, tem tremendo êxito na obra de pregação e ensino. De fato, uns 25 anos depois de Jesus aparecer a ele na estrada para Damasco, Paulo escreve que as boas novas foram pregadas em toda a criação debaixo do céu. Após se passarem muitos anos, Jesus dá uma série de visões a seu apóstolo amado João. Por meio dessas visões, que João descreve no livro bíblico de Revelação, o Apocalipse, ele de fato vive para ver Jesus retornar no poder do reino. João diz que, por inspiração, foi transportado para o futuro, para o dia do Senhor. O que é esse dia? Um meticuloso estudo das profecias bíblicas
incluindo a profecia do próprio Jesus sobre os últimos dias, revela que o dia do Senhor começou no histórico ano de 1914. Sim, nesta geração. Portanto, foi em 1914 que Jesus retornou invisivelmente, sem alarde público, estando apenas seus seguidores fiéis cientes de seu retorno. Naquele ano, Jeová deu a Jesus a ordem de subjulgar no meio dos seus inimigos. Obedecendo às ordens do Pai, Jesus purificou os céus da presença de Satanás e seus demônios, lançando-os para baixo, a terra. Depois de ver isso acontecer em visão, João ouve uma voz celestial proclamar: agora se realizou a salvação, e o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Sim, em 1914, Cristo começou a dominar como rei. Que boas novas para os adoradores de Jeová no céu! Eles são instados. Regozijai-vos, ó céu, e vós que neles residis. Mas qual é a situação para os na terra? Ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Estamos neste curto período de tempo agora mesmo. As pessoas estão sendo separadas, quer para entrarem no novo mundo de Deus, quer para a destruição. A verdade é, seu próprio destino está agora sendo determinado pelo modo como você reage às boas novas do reino de Deus, que estão pregadas em toda a terra sob a direção de Cristo. Quando tiver terminado a separação das pessoas, Jesus Cristo servirá como agente de Deus para livrar a terra do inteiro sistema de coisas de Satanás e de todos os que o apoiam. Jesus efetuará a remoção de toda a iniquidade na guerra que a Bíblia chama de Armagedon. Depois disso, Jesus, a maior pessoa do universo, depois do próprio Jeová Deus, se apoderará de Satanás e seus demônios e os amarrará por 1000 anos num abismo, isto é, em um estado de inatividade semelhante à morte. Bom, então essa aqui, né, é a lição de hoje. Nós temos Jesus, né, deixando o corpo físico, né, deixando a matéria e realmente indo para governar, né, para governar o mundo, né, ou seja, ele, através dos seus discípulos, através dos seus seguidores, através da verdade, né, ele tem, né, os seus seguidores aí, né, espalhados pelo mundo para que as nações, né, e todas elas possam cada vez mais, né, viver em verdade e viver nas virtudes que Jesus, nas virtudes, nos mandamentos, nas leis que Jesus nos trouxe. E aí nós temos aqui o exemplo de uma pessoa, né, que era Saulo, que depois foi conhecido como Paulo, que era uma pessoa temente a Deus, no entanto, ela era mal orientada, ou seja, ela era orientada pelos líderes religiosos, né, que viviam e viviam em mentira,
né, manipulavam os outros através da mentira, através do dinheiro, através do poder, né, através do poder que eles tinham como autoridades religiosas. E Saulo, né, a gente vê que não era uma pessoa iníqua, né, uma pessoa maldosa, e só que ela era mal orientada. Por isso, a gente tem de ver bem por quem a gente é orientado, quem a gente escuta, com quem a gente está, vamos dizer, andando, né? Quem que a gente está dando ouvidos, em que ambientes nós estamos inseridos e o que as pessoas ali pregam, fazem, né? Através da conversa, né, enganam e manipulam, né, para que essas outras que estão, vamos se utilizar a palavra, dormindo, né, elas vão cegamente, né, como se aquelas pessoas realmente estivessem dando uma orientação, uma instrução realmente verdadeira, né? E muito pelo contrário. Então, quando os líderes religiosos mandam Saulo, né, ir atrás de homens, mulheres que serviam a Deus, né, que serviam a Jesus, que fosse caçá-los, né, e prendê-los e trazer para levar lá para eles, Saulo encontra aí no caminho, né, a luz, né, a luz que é a orientação de Jesus, que é a orientação da verdade. Então, se a gente ainda não está desperto para as pessoas ao nosso redor, porque muitas vezes nós estamos num ambiente por simplesmente, vou aqui para levar meu filho para brincar, para fazer tal esporte, né? E ali é um ambiente onde a maioria das pessoas está nas suas corrupções, né? Está nas suas trevas e elas inclusive estão ali conscientemente, né? Muitas delas até declaradamente. Então que a gente observe, porque conforme a gente começa a ir a determinados lugares com pessoas assim, nós ainda não estamos despertos, né, para as pessoas, para quem é quem, né, a gente facilmente pode ser ludibriado, enganado, inclusive manipulado, né, para fazer coisas das quais estamos achando que é correta e não é, né? Então, pessoas assim que falam mal de outras, das quais elas têm inveja, das quais elas querem prejudicar, né? De repente por uma recompensa financeira ou por outros tipos de recompensa, né? E se utilizam das pessoas que não estão despertas ou que realmente não conhecem, né? Nem aquelas que estão dizendo a ela, nem aquelas das quais ela se coloca contra. Então, que a gente fique muito atento para isso, mas para além da atenção, a gente primordialmente e inexoravelmente a gente se direcione aos valores de Deus diretamente. Ou seja, que a gente busque nos livros que trazem a verdade, né? Em pessoas que realmente trazem a verdade dos valores de Deus, e isso a gente consegue, né, perceber. Então, quando a gente se direciona diretamente, inclusive neste contato direto com Deus,
através das nossas orações, através das nossas atitudes, né? Através da gente a gente realmente se colocar no caminho desta construção, né? Das nossas virtudes, da verdade da nossa essência, né? Porque a essência de todos nós é a semente de Deus, é a imagem e semelhança de Deus, né? Então é a semente que todos nós temos no nosso coração. Então que a gente se dirija a ela, né? Que a gente se dirija a Deus, que a gente se dirija totalmente aos seus mandamentos, às suas leis, aos seus ensinamentos, porque as pessoas, né, que conseguem enganar facilmente as outras, né, elas vão ser desmascaradas, ou a gente não vai se corromper através das mentiras, né, e das manipulações que elas nos apresentam. Então você vê, o Saulo aqui na história iria caçar pessoas que estavam fazendo coisas totalmente boas, verdadeiras, né, que é realmente seguidores, né, de Jesus. E ele, simplesmente por uma má instrução, né, ele também, como uma pessoa boa, ele iria fazer coisas erradas, né, totalmente erradas, totalmente prejudiciais e totalmente contrárias à lei de Deus, né? Então que a gente se direcione firmemente, fortemente e se mantenha, né, nos valores, nas leis, né, na direção que Deus nos deu para o enfrentamento da vida, né? Porque senão nós vamos ser enganados, né, em locais também onde a gente acredita que por ter pessoas ali com autoridade, vamos dizer, religiosa, né, autoridade política, até mesmo professores, pais, mães, né, todo tipo de autoridade, se a gente não tiver este direcionamento a Deus, ao que realmente é justo, ao que realmente é honesto, ao que realmente é verdadeiro, né? E a gente vai cegamente acreditando que essas pessoas, por este tipo de título, de cargo, de poder, né, são pessoas corretas, né, e estão me mandando coisas que eu acredito cegamente que sejam corretas, eu consigo discernir se eu tiver este tipo de direção, né, a direção dos ensinos de Deus, a direção das leis de Deus, né, os mandamentos que Ele nos deixou. Se eu olho para minha história com honestidade e verdade, né, e realmente decido sair dos lugares de escuridão e de trevas que eu estava, por eu por ter sido incutido conceitos e sentimentos, né, através dos fatos ocorridos, dos quais ficaram ali impregnados em mim e dos quais eu tenho que me libertar, né? Para que eu não haja injustamente, né? Para que eu não me perca no caminho, fazendo, trilhando o meu caminho de destruição e fazendo coisas, né, totalmente equivocadas, iníquas, né? E realmente prejudiciais. Então você vê, o Saulo já tinha, né, ele era uma pessoa boa, uma pessoa que seguia as leis de Deus. Então ele encontrou a luz. O que é encontrar a luz? Exatamente a gente jogar luz sobre os nossos pecados, sobre a nossa escuridão, sobre as nossas trevas. Quando que a gente está na nossa escuridão, nas nossas trevas? Quando a gente está em inveja,
quando a gente está em maldade, quando a gente está quando a gente está na luxúria, na avareza, né? Quando a gente está em hipocrisia, a gente fala uma coisa e faz outra, né? Então, a gente precisa, né, jogar luz sobre tudo isso, né? E sob o comando dos valores aí que Jesus nos trouxe, né? Para que a gente siga, né, o caminho aí correto, né, a verdadeira direção. E então aqui mais para frente, né, na história, ele traz, né, aí o reinado de Jesus, né, onde realmente o que ele trouxe, né, e as leis de Deus é o verdadeiro reinado, é a verdade, né? É o verdadeiro poder. Então, aqui, né, ele traz para que a gente se governe, primeiramente, a partir da gente fazer esse trabalho conosco mesmo, né? Da gente se libertar das nossas sombras, né? E a gente se libertar é o seguinte: a gente é feito de luz e de sombras, né? Então, quando a sombra está dominando e a gente vai deixando, o caminho é de destruição, né? Então, a gente parar e começar a se olhar verdadeiramente e honestamente para jogar luz sobre isso e entrar no caminho de deixar a luz reinar, né, e não as sombras, né, é o caminho que a gente deve fazer internamente conosco mesmo, né, em relação aos conceitos, aos sentimentos que ficaram plasmados ali do passado, aos nossos valores, né, como que a gente está se colocando aí na vida, né, como estão sendo os nossos comportamentos, as nossas atitudes, né, como que a gente está realmente vivendo. E não é nem posteriormente, né? Porque a todo momento o que a gente está sendo emanado. Então, se eu tô nas sombras, se eu tô nas trevas, todas as pessoas ao redor estão sendo atingidas por ela, né? Porque em todo lugar que a gente vai, a gente carrega quem a gente é, né? Então, a gente toda hora está realmente né, colocando isso aí, né, no mundo. Então que a gente comece, a gente jogue a luz para que a gente expanda realmente o caminho da verdade, né, o caminho da realidade, o caminho da qual a prosperidade, né, irá reinar e não a destruição. Né? Então Jesus, quando ele vem, ele passa, né, a sua saga aqui na terra, né, da qual ele veio passar para trazer o verdadeiro reinado, né, para trazer para as pessoas as verdadeiras leis, né, e ele ascende aos céus. Ele então ali ele tem agora a permissão, né, de Deus para aqueles que não quiseram, né, para aqueles que se fizeram de cegos e de surdos para se manter no poder, né, para continuar tendo dinheiro da maneira que tinham, né? No caso aqui, por exemplo, dos líderes religiosos, né? E não só eles, né, mas vários outros, os fariseus, os escribas, né? Então agora chegou a hora em que Jesus, né, ele vai então subjugar, né, os seus inimigos, né? Então agora chegou a hora de eles passarem, né, pelas consequências dos seus atos, né? Chega a hora
a gente fala da cobrança, né? Da cobrança do que é o que é. Então, do que é certo, do que é justo, né? Do que você decidiu aí ignorar, né? Manipular, esconder de si mesmo, dos outros, né? O que você decidiu aí mentir, enganar, né? Então aí chegou a hora de você então responder, né? Por isso. Chegou a hora de você pagar o preço, né? Então tudo existe o preço, né? Da mesma forma que Jesus, né? Ele agora vai ter, né? Os resultados da manutenção firme, digna, íntegra, né? No que é, na verdade, nas leis de Deus, né? Então agora ele vai ter as suas excelentes consequências, né? E há aqueles, né, dos quais se colocaram inclusive conscientemente, né, permaneceram no mesmo lugar, né? E ainda se dizendo em nome de Deus, né? Ou seja, enganando muito mais dessa forma, né, as pessoas. Então chega a hora, né, de eles pagarem o preço deles, né, que aqui diz, né, da remoção de toda a iniquidade, né, da guerra que é a chamada Armagedon, onde, né, essas pessoas, essas almas, né, são destruídas, né, são liquidadas. E então, né, a gente tem este momento aqui, nós sempre teremos, né, é uma lei da vida, né, a lei do plantio e da colheita, né, a lei da ação e reação, plantio e colheita, a lei das consequências, né, como queiramos aí chamar, né, é a lei da vida. Então, a gente sempre vai pagar o preço, né, por aquilo que a gente fez, por aquilo que a gente construiu ou destruiu, né, por aquilo que a gente trouxe de mentira ou de verdade, por tudo aquilo que a gente trouxe de bom ou de ruim, né? Então que a nossa base, né, que a fundação e a base das nossas vidas seja os valores de Deus, né? E que depois a gente vai fazendo esse trabalho sobre nós mesmos, sobre os nossos padrões, sobre as nossas feridas emocionais, para que a gente possa cada vez mais não só prosperar na nossa vida, mas que a gente contribua, né, para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você sabe que queiram o exemplo de Jesus nas suas vidas. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!